E aí, pessoal, tudo jóia? Bom, vamos dar início à nossa segunda mini aula, ok? E dando continuidade à mini aula anterior, nós estamos falando a respeito da teoria geral da administração, ou administração geral, e começamos a trabalhar as abordagens. A primeira abordagem que nós trabalhamos foi a abordagem clássica. Trabalhamos não, né? Ainda estamos nela. Foi a abordagem clássica. E começamos a falar da teoria da administração científica, uma teoria de Taylor, e trabalhamos na aula anterior as características. E hoje nós vamos falar sobre as críticas à teoria da administração científica. Basicamente, como é uma mini aula de dicas, nós vamos focar em três críticas, que é a questão da visão mecanicista, a visão limitada do processo e o aspecto formal. O que a gente trata, o que a gente chama de visão mecanicista? Para Taylor, o capital intelectual, que era chamado na época de operário, ele não tinha desejos, ele não tinha vontade, ele não tinha socialização, ou seja, as organizações elas não eram humanizadas, podemos dizer assim. Então o homem, ele era visto como parte de uma engrenagem, como uma máquina que estava ali só para executar as suas atividades, só para executar as suas funções. Com relação à visão limitada do processo, nós vimos que uma das características de Taylor é a questão do treinamento e da busca constante pela qualificação profissional do operário, que é o que a gente chama hoje de especialização. Essa especialização, quando ela não é trabalhada com uma visão de 180 graus, ela acaba gerando uma visão limitada do processo, ou seja, o operário ele fica muito focado apenas nas atividades que ele deve realizar, e ele não consegue compreender qual é o vínculo, qual é a importância daquela atividade com as outras atividades inerentes ao processo. Ele não entende que é uma visão sistêmica, que uma organização ela é feita de processos interrelacionados. E aí o que ocorre nesses casos, o que ocorre nessas situações? Essa limitação de visão traz uma satisfação muito reduzida ao operário. Por que isso traz uma satisfação reduzida ao operário? Porque o processo de trabalho dele fica muito repetitivo e isso causa fadiga. E essa fadiga gera ineficiência operacional. E essa ineficiência operacional prejudica a produtividade e hoje sabe-se que prejudica também a qualidade. Apesar que na época de Taylor não se falava a respeito de qualidade, o objetivo mesmo era a produtividade. E a última crítica é com relação ao aspecto formal. O aspecto formal, ele nega a influência externa da organização, ou seja, para Taylor, o ambiente externo ele não era considerado dentro do processo organizacional e automaticamente ele não via que a organização era influenciada por esse ambiente externo e nem que influenciava também esse ambiente. E uma outra crítica dentro do aspecto formal é a questão dos objetivos individuais versus os objetivos organizacionais. Ou seja, os objetivos do operário ele não era considerado. Considerava-se apenas os objetivos da organização. Ou seja, enquanto a organização estava produzindo, estava comercializando, estava vendendo seus produtos, estava de bom tamanho. As vontades, os desejos inerentes ao capital intelectual, que na época, como nós já falamos aqui, era chamado de operário, ele não existia, ok? Bom, dessa forma nós finalizamos a nossa segunda mini aula e logo em seguida já partimos aí para a terceira mini aula e vamos começar a falar de Fayol, que também é um teórico da abordagem clássica, ok? Fica por aí, aguardo vocês na nossa próxima mini aula. Beijo grande e muito obrigado por tudo, viu, pessoal? Estou adorando os comentários e a participação de vocês aí no grupo. Valeu!